Ok. Bom dia a todos, né? A gente vai dar início à nossa apresentação. A minha equipe é formada, né, por mim, Alan Gesilion Costa, né, pelo meu colega Alberto, né, onde a gente vai abordar, né, a seguinte temática, né, que é o pensamento computacional na educação básica, né, onde a gente vai fazer a integração, né, entre a metodologia de ensino STEAM, né, e a cultura Make, certo, na formação, né, de profissionais do futuro. Pode passar, Alberto. Aqui a gente vai ter uma agenda, né, um roteiro que a gente vai seguir, né, a ordem aí, essa ordem, né, tentando seguir essa ordem, né, uma introdução, uns trabalhos relacionados, né, que a gente encontrou na literatura, né, onde a gente vai integrar nessas diferentes metodologias, né, Steam Make, né, a nossa metodologia, né, que a gente viu no nosso trabalho e as considerações finais. Pode passar. Então, pessoal, nossa introdução, né, quais são os desafios, né, na formação, né, desse profissional, né, na área da computação, né, especialmente na área da TI, né. Ao longo da literatura, né, a gente encontrou vários relatos, né, que dizem, né, que se somam a esse, né, desafio, né, justamente onde a gente vê, né, a questão da educação básica, né, onde essa má formação, né, essa qualidade, né, desse ensino que ele é ofertado, né, na educação básica, somos um fator, né, desafiador, né, desse profissional, né, seja pela falta, né, de uma metodologia de ensino, né, mais mais atrativa, né, para o aluno, né, onde motive ele a aprender, né, distanciando um pouco, né, desse ensino mais tradicional, né, onde ele fica só na teoria, certo? E, e também, né, é uma certa dificuldade, né, na área de exatas, certo? A gente encontrou também na literatura, né, alguns relatos disso, certo? Quando esse profissional, né, ele ingressa, né, a um nível superior, né, especialmente na área da computação, e tem certas dificuldades, certo, nas disciplinas específicas do curso, né. Aqui eu poderia citar, né, a questão do algoritmo, da estrutura de dados, da programação de computadores, né, que essas disciplinas tomadas, elas chegam a um, a um, a um retrato de 60 a 70% o índice de reprovação nessa disciplina, né. Isso eu estou falando de Brasil, né, esses dados, né. E quando a gente vai mais a fundo, né, na Universidade Federal do Pará, né, foi realizada uma pesquisa, né, com os discentes, né, dos anos de 2011 a 2018, certo? Onde constatou, né, comprovou que 52,7%, né, de alunos, né, tiveram um índice de reprovação nessas disciplinas, certo? Isso, né, consequentemente, né, faz com que esse aluno, né, se frustre, né, ao ingressar ao nível superior nessa área, né, e consequentemente, né, abandone, né, tranque o curso, certo? Então, pessoal, o propósito do nosso trabalho, né, é justamente, né, trazer para vocês, né, a questão, né, da metodologia STEAM, né? O que seria essa metodologia STEAM, então, né? Seria justamente, né, a integração entre diferentes áreas, né? Que eu poderia citar, né, a questão da ciência, das tecnologias, das engenharias, das exatas e das artes, né? Onde o aluno é oferecido ao aluno, né, esses pequenos projetos, né, interdisciplinares, né, alinhando, né, teoria e prática, certo? Para esse conhecimento não ser perdido, né? Promovendo assim, né, a questão das habilidades, né, nele, né, as aptidões nele, né, a questão do trabalho colaborativo, né, trabalho em equipe, certo? Raciocínio lógico, entendeu? E promovendo a cidadania nele, né? E a cultura maker, né, também, né? O que seria a cultura maker, né? Seria a parte da filosofia, né, de fazer, construir, certo? Faça você mesmo, né? Faça você mesmo, né? O que seria isso, né? Onde o aluno, né, ele acaba desenvolvendo, né, pequenos artefatos, certo? Objetos, né, do cotidiano, trazendo assim, desenvolvendo assim, né, as habilidades em programação, né, nas artes, nas engenharias, na robótica, certo? Essas habilidades, né, são cruciais, né, essenciais, né, para esse profissional, né, do futuro, né, e atual também, né, quer dizer atual também, né, pois a computação ela é uma área que está bastante alta, né, bastante relevante no mercado atual, certo? Então, como eu já falei para vocês, né, a gente tenta fazer, né, essa integração, né, entre essas diferentes abordagens, né, onde o aluno, né, ele é o
o agente, né, participativo, né, criativo, né, de pequenos projetos, artefatos, né, que solucione, né, situações do seu cotidiano, né, situações da sua realidade, né, dando assim um significado maior, né, nesse ensino, né, nesse conhecimento que é repassado pelo professor, certo? Pode passar, Albert. E aqui mais adiante, né, a gente tem a questão do pensamento computacional, né, e a cultura make, né, nessa formação, né, desse profissional, né, para desenvolver, né, nesse aluno, né, nesse estudante, para que ele seja capaz, né, de transformar, né, a sociedade, né, por meio da computação, né, melhorando assim não só a sua realidade, né, mas as pessoas ao redor, né, que convivem junto dele, certo? E, e, e tanto o Senac, né, quanto o Senai também, né, ele destacam, né, a questão do pensamento computacional, né, dentro de suas matrizes curriculares, certo? E a questão também, gostaria de ressaltar aqui também o FMI também, né, entre as quatro habilidades, né, do pensamento computacional, a questão da abstração, da decomposição, generalização, né, pensamento analítico, né, algoritmo, né, ou seja, esse passo a passo, né, de solucionar um problema, né, ele destaca, né, essas quatro habilidades como essenciais, né, na formação desse profissional do futuro, certo? Onde por meio, né, da educação básica, né, a gente tenta criar, né, essa estratégia de ensino, né, tornar o ensino mais atrativo, né, onde o aluno ele possa desenvolver, né, todas as suas habilidades, né, o potencial dele, certo? Para que resolva, né, os problemas com mais criatividade, eficiência e confiança, né, no seu futuro e atual também. Pode passar, Lu. Certo? Aqui a gente tem alguns trabalhos, né, na literatura que a gente acabou abordando, né, durante a nossa pesquisa, essa revisão também que a gente fez, né, onde elas abordam, né, a questão do pensamento computacional no ensino da programação, certo? Como uma forma, né, às vezes como uma forma positiva, né, na propagação dessas habilidades, certo? Dessas habilidades, né, como essenciais na formação desse profissional, né, pois tem tido resultados bastante promissores, certo? E um outro estudo também, um complemento valioso, né, de Silva, 2019, né, onde ele propôs, né, a integração entre diferentes ferramentas, né, como Arduino e Scratch também, né, como uma impulsionadora, né, do pensamento computacional, também na educação básica, né, esses dois estudos que foram feitos, experimentos foram feitos, né, na educação básica e tiveram resultado bastante significativo, né, isso no Brasil, né, tem se mostrado bastante promissor nesse sentido, certo? Desenvolver, né, essas habilidades consideradas, né, essenciais, né, na formação, né, dando mais qualidade, né, na formação desse profissional, e com isso, né, ganha ele, né, e a sociedade também, certo? Pois através, né, desses estudos aqui são desenvolvidos, como já disse, né, alguns artefatos, objetos, onde o aluno lhe dá um significado maior nesse conhecimento que lhe é repassado pelo professor, né, dentro da sala de aula. Pode passar, Alberto. E aqui também, né, uma outra experiência, né, que tivemos na questão na Cefet, né, de Minas Gerais, né, onde o professor ele faz uma abordagem, né, entre as metodologias, né, que você tem agora há pouco, né, Steam, Make, certo? E com uma estratégia também tem se tornado positivo, né, para o aluno adquirir, né, essas habilidades, né, que são consideradas essenciais, como já falei agora há pouco, né, para as profissões do futuro, certo? Pode passar. Aqui, né, a gente tenta, como já disse, né, fazer essa integração, né, entre essas diferentes metodologias, certo? O estudo proposto visa explorar a integração eficaz entre a abordagem make, né, e a cultura STEAM, né, no contexto da educação básica. A pesquisa adota uma metodologia qualitativa, né, que combina o ensino da programação, que busca enriquecer e oferecer uma educação para os alunos, né. Como vocês vão ver mais adiante, né, a gente desenvolveu uma wiki, né, que ela vai servir justamente ela vai dar justamente esse suporte, né, esse subsídio para o aluno,
certo? Durante essa formação dele, né? Como eu já disse, né? Para que ele não evada na escola, né? Para que esse conhecimento não seja perdido, entendeu? Onde ela vai fazer questão de videoaulas, exercícios, entendeu? Tudo isso para servir de apoio, né? Nessa aprendizagem dele, para que tenha uma aprendizagem de mais qualidade, né? Porque, como todo mundo sabe, né? A questão do mercado de trabalho hoje está muito competitivo, certo? E especialmente na área de TI, né? Então esse aluno ele tem que ter um olhar, né? Uma formação diferenciada, né? Para que ele consiga ter êxito, certo? Dentro do mercado de trabalho, né? E dentro da sociedade, né? Especialmente que ele consiga inovar, certo? E dar soluções, né? Aos problemas, né? Justamente esses são dos princípios, né? Da questão da formação dele. E como eu já disse, né? A união entre essas diferentes abordagens, né? Visa desenvolver os conjuntos de habilidades, né, considerados essenciais para a formação, né, desse profissional do século XXI, certo? Pode passar, Alberto, agora é com você. Dado toda essa contextualização, né? Assim, como é que a gente vai aplicar isso, tá? A gente vai fazer primeiro uma combinação, né, do aplicativo, que ele vai ser uma wiki, tá? Então, ele vai servir como um suporte, tá, aos alunos para conseguir aplicar essa cultura maker e esse pensamento computacional. Ou seja, nessa wiki ela vai ter algumas atividades em relação à cultura maker e pensamento computacional, tá? Então, por exemplo, a gente vai conseguir aplicar oficinas, mini cursos e tudo mais, tá? Isso levando em conta como se a wiki servisse como se fosse, por exemplo, um livro didático, tá? Então, a gente vai proporcionar uma experiência educacional enriquecedora, né? Estimulando o desenvolvimento integral dos alunos, tá? Outra coisa, o aplicativo, né, ele foi concebido para essa finalidade, né? Ele vai ter como foco principal fornecer essas informações, né? Ou seja, vai ser só de apoio, tá? A estrutura vai incluir alguns recursos educacionais, adicionais, tipo, como vídeos, tutoriais e artigos, tá? E aqui a gente vai mostrar um pouquinho como é que a gente vai aplicar essa metodologia, tá? Primeiro, a gente fez uma pesquisa bibliográfica, tá? A gente fez uma revisão na literatura sobre como é a melhor forma de aplicar, né, a cultura maker, o pensamento computacional, tá? E aí depois a gente fez a criação desse aplicativo, tá? A gente desenvolveu uma wiki, catalogando, né, esses projetos que a gente pesquisou na literatura que deram certo, tá? E aí a gente fez a estruturação desse aplicativo, né? A gente criou categorias e subcategorias, tópicos e páginas. Por exemplo, a gente dividiu em níveis de ensino, tá? Ensino básico, ensino fundamental, desculpa, ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio, tá? E outros, por exemplo, os anos letivos, digamos, do primeiro ano do ensino médio, segundo ano, enfim, tá? Depois, a gente pretende aplicar algumas oficinas, tá? Com base nesses projetos que a gente catalogou na Wiki, tá? Aplicar nas escolas. Depois a gente vai aplicar alguns questionários, tá? Pré e pós-oficinas, para medir o impacto dessa metodologia. E aí, assim, falando um pouquinho sobre a criação do aplicativo em si, a Wiki, a gente utilizou a ferramenta MIT App Inventor 2, tá? Que é uma plataforma de programação visual baseada em blocos. E aqui mostrando um pouquinho a interface, tá? A interface do usuário ela foi projetada para ser intuitiva, permitindo uma fácil navegação entre diferentes categorias do projeto da cultura maker, tá? Então, como eu falei, a gente dividiu aqui em tópicos: educação infantil, fundamental parte 1, fundamental parte 2, ensino médio, e alguns gabaritos dessas atividades, tá? Então, assim, esse daqui foi um protótipo, tá? É um aplicativo protótipo. E aqui, ó, por exemplo, a programação em blocos que tem por trás dessa interface, tá? Então, isso daqui é só para, por exemplo, quando o aluno clicar nesses botões, ele vai para uma próxima tela, tá? E aqui, por exemplo, a gente vai catalogando as seguintes atividades, tá? Então, por exemplo, aqui na educação infantil, para alunos de 4 anos, aí nós temos aqui alguns desafios, algumas atividades, tá? E aí nós temos que aprimorar isso daqui, por exemplo, para colocar disciplinas também, né? Separar por disciplinas. Ah, vai ser em matemática, em português, geografia, enfim. Isso tudo estimulando o aluno, instigando, né? A que ele venha despertar o pensamento computacional, tá? E aqui, como é só um protótipo, isso daqui, todos eles têm
por trás desse bloco de código. Ó. A gente tem um botão para voltar lá para a página inicial. Tá? E aí, qual é a ideia depois? Isso daqui a gente não conseguimos aplicar, né? Mas isso daqui fica para um trabalho futuro. Tá? A gente vai aplicar essa cultura maker. Tá? E depois aplicar os questionários. Tá? Para ver se realmente os alunos eles despertaram bem mais interesse e aprenderam mais por essa metodologia, abordagem STEAM, né, e cultura maker, do que a metodologia tradicional. Por exemplo, numa aula de matemática, digamos. O aluno ele vai aprender, por exemplo, quantas faces, arestas e vértices tem um cubo, brincando com um cubo mágico, por exemplo, ou o professor indo no quadro e mostrando fórmulas. Aí isso daí é uma boa da gente verificar, por exemplo. Ou outras disciplinas também, tá? E aí ficam algumas próximas etapas do trabalho, né? A gente vai aplicar essas oficinas, né? E aí a nossa ideia é fazer o seguinte, a gente vai aplicar com 2 grupos de estudantes em diferentes escolas, tá? O primeiro grupo ele vai ser um grupo experimental e o segundo grupo vai ser um grupo de controle, tá? E aí, como eu já havia falado, a gente vai aplicar alguns questionários antes e após essas oficinas. Em seguida, a gente vai fazer uma análise estatística desses dados, tá? Para verificar a eficácia dessas metodologias. E aí, os dados coletados nesses questionários, eles vão ser analisados por meio de técnicas estatísticas e qualitativas, né, como eu havia falado. O aplicativo, assim, uma ideia, né, da gente integrar dentro do aplicativo é que ele seja colaborativo com contribuições de usuários. Ou seja, digamos que a gente vai disponibilizar para acesso público, tá, esse aplicativo. Pode ser que outros professores façam alguma atividade que deu certo em sua escola, e ele pode adicionar no banco de dados do aplicativo, tá? E aí vai ser bem colaborativo. Pode ter alguns fóruns e tudo mais. A gente também pretende implementar alguns elementos de HC no aplicativo, para que ele fique mais bonito, tá? E algumas considerações finais. Ao incorporar o STEAM e a cultura maker, a educação ela promove a autonomia, a colaboração e a resolução de problemas, tá? Essenciais para os profissionais do futuro, especialmente na área da computação. Outro tópico a citar é que essa abordagem ela proporciona aos estudantes a oportunidade de aplicar conceitos teóricos de maneira prática, estimulando a criatividade e o desenvolvimento de habilidades tecnológicas. Tá? E o terceiro ponto a considerar é que essa prática dessas metodologias não apenas estimula a imaginação, mas também prepara os alunos para enfrentar os desafios contemporâneos, tá? Capacitando-os a se destacarem em um cenário cada vez mais tecnológico e inovador. E aqui algumas das nossas referências, tá? E aí, aqui são os nossos agradecimentos, tá? A gente agradece aos professores e à Universidade Federal do Pará, tá? A gente agradece ao grupo de estudos LAFOCA, tá? Do professor Carlos Portela, em especial à Secretaria de Educação Tecnológica, Educação Superior Profissional e Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior Profissional e Tecnológica, a SECTET, tá? Que proporcionou que a gente consiga fazer essa especialização. E aqui eu encerro o nosso trabalho.